Neste vídeo de hoje, eu vou falar sobre o papel da consciência, tanto na materialização da partícula lá no laboratório, quanto a materialização de um projeto na vida de uma pessoa. Aqui vocês vão assistir, vão ouvir um bocado de coisas muito massa sobre a consciência na física quântica. Só para informar rapidinho, todos esses assuntos que eu vou discutir aqui, e muito mais, estão neste livro aqui. A Física Quântica na Vida Real. Um verdadeiro manual de como utilizar a física quântica na vida prática para resolver problemas e concretizar projetos. Este livro aqui você não encontra em livraria nenhuma. Você só pode adquirir diretamente no meu site de venda. E o meu site de venda está aí embaixo. Só clicar. osniramos.com.br e você vai conseguir adquirir o meu livro. Tá certo? Veja, antes de a partícula ser observada por meio de um instrumento, ela é só um ente matemático, na forma de uma função de onda de probabilidade, que existe num estado de superposição, num domínio espacial metacósmico chamado de espaço de Hilbert. Essa é a descrição técnica da condição da partícula antes de ela ser observada por meio de um instrumento. Tanto para a observação científica quanto para a nossa percepção, isso é o mesmo que existir no nada. Antes de a partícula ser observada, ela é praticamente um nada. Quando a partícula é observada por meio de um instrumento, ela interage com o campo quântico eletromagnético desse aparelho. E assim, ela desfaz o seu estado de superposição. E então se materializa no nosso tempo e no nosso espaço. Essa é a teoria que os físicos chamam de descoerência quântica. O primeiro problema com essa teoria é saber como a função de onda, que é um nada, é capaz de interagir com um campo quântico eletromagnético, que é uma coisa. Ou seja, como é possível o nada interagir com alguma coisa? O segundo problema com essa teoria da descoerência quântica é o fato deste problema não ser estudado pelos físicos. Os físicos fazem vista grossa sobre isso. Realmente, nós não encontramos físicos tentando resolver esse problema da interação entre a função de onda e o campo quântico eletromagnético do aparelho, que é a interação entre o nada e o alguma coisa. Werner Heisenberg, físico alemão, prêmio Nobel, um dos construtores da mecânica quântica, ao se referir à partícula, antes de ela ser observada, ele afirmou que essa partícula existe em estado de potência. Portanto, trata-se de uma partícula virtual, antes dela ser observada. Para quem não é filósofo, a palavra estado de potência não tem um significado preciso. Poucas pessoas sabem definir exatamente o que é o estado de potência. A definição dada por Aristóteles para a palavra impotência exprime aquilo no qual uma coisa é capaz de se transformar. Um exemplo: a semente é uma árvore em potência. Uma pessoa dormindo é uma pessoa acordada em potência. Uma coisa em estado de potência sempre tende a evoluir para aquilo que ela ainda não é. O estado de potência exprime uma condição provisória, temporária, independente. É exatamente isso que a partícula é na condição de função de onda, antes dela ser observada. Nesta condição, ela sempre tende para ser uma partícula real,
É a tendência dela. Uma partícula que existe no tempo e no espaço. A tendência de uma partícula, enquanto ela não é observada, é se materializar. Uma tendência natural dela. Você entendeu? Isso significa que antes de ser observada, quando ela se encontra no seu estado de potência, a partícula já se encontra predisposta para se materializar. Isso aqui é muito importante que você saiba. Essa predisposição da partícula é excitada pela consciência do observador durante o processo da observação desta partícula. A consciência do observador funciona como um gatilho. Faz aquilo que não existe passar a existir. Portanto, entre a função de onda e o campo quântico eletromagnético do aparelho, ou seja, entre o nada e esse campo quântico, existe a consciência do observador interagindo com a função de onda. A consciência funciona como uma intermediária entre a partícula antes de ser observada e o campo quântico eletromagnético do aparelho. Ou seja, a consciência é a intermediária entre o nada e alguma coisa. É deste modo fica resolvido o problema, que a teoria da descoerência quântica não consegue resolver, como eu disse lá no início. Você entendeu por que é necessário incorporar também a consciência do observador no processo da observação da partícula? Você entendeu por que a teoria da descoerência quântica não funciona? Porque quem defende a teoria da descoerência quântica quer descartar a consciência no esquema da observação da partícula. Juntamente com essa teoria que nega a participação da consciência no esquema quântico da materialização da partícula, eu tenho insistido bastante em enfatizar que na realidade humana nós não temos partículas para nós materializarmos. Nós temos desejos, projetos, objetivos, superações, encontros, relacionamentos, curas, por exemplo. Essas coisas são as nossas partículas. E também aqui, antes dessas coisas serem materializadas, os nossos projetos, elas também se encontram num estado de potência na nossa consciência. O seu projeto está pronto agora, em estado de potência na sua consciência. Exatamente como no caso da partícula. Eis aqui a presença do princípio da simetria, que significa a invariância das leis. Segundo o qual, as leis que regem a micro-realidade quântica regem também a macro-realidade humana. Deste modo, você já deveria perceber que aqui não tem nada de misticismo, nem de autoajuda, nem de religião. Sendo assim, você deveria estar intelectualmente feliz por saber que o seu projeto já existe pronto, em estado de potência, na mesma dimensão onde se encontra a partícula, antes de ela ser observada. Para que este seu projeto se materialize na sua vida, ele só necessita ser excitado. E isso pode ser feito através da sua consciência. Exatamente como no caso da observação da partícula lá no laboratório do físico, quando ela é excitada pela mente do físico. Imagina você sentado numa cadeira e 1 minuto depois você está de pé. Por exemplo, quando você estava sentado na cadeira, você já estava de pé, mas em estado de potência. Ou seja, o seu projeto de ficar de pé já existia pronto na sua consciência quando você ainda estava sentado. É preciso apenas que esse projeto seja excitado pela sua consciência para ele se materializar. E você faz isso através do desejo de ficar de pé, no caso do exemplo que eu dei. Se você não tivesse esse desejo, você ficaria sentado para sempre na cadeira. Assim é também com o seu projeto. Você precisa fazer algo para que ele se materialize na sua vida. Você tem que desejar o seu projeto. Você tem que conhecer o seu projeto. Você tem que ter certeza no seu projeto. Você tem que se emocionar com o seu projeto. Isso é excitar o seu projeto.
É assim que a sua consciência ou o seu espírito produz excitação no seu projeto que já existe em estado de potência. Tudo que está no estado de potência, quando é excitado pela consciência, se materializa. Passa a existir em ato, segundo Aristóteles. Antes de a partícula ser observada, ela é só uma equação da função de onda. Só uma equação. Segundo o físico Erwin Schrödinger, prêmio Nobel. A partícula é só uma onda de probabilidade. Segundo o físico Max Born, também prêmio Nobel. Isso significa que nessa condição de estado de superposição, a partícula é só um ente matemático. E os entes matemáticos existem só numa consciência humana, que é a consciência do observador. Portanto, antes de ser observada, a partícula existe na mente do observador. Com base no princípio da simetria, isso vale também para o seu projeto. Antes de ser realizado, o seu projeto já existe pronto na sua mente, na sua consciência. Se nós juntarmos tudo isso, o estado de potência e a consciência do observador, nós somos obrigados a aceitar a tese de que, antes de a partícula ser observada, ela existe na consciência do observador. Isso é a mesma coisa que aceitar a tese de que antes de ser realizado, o seu projeto também já existe pronto na sua consciência. Portanto, através da nossa consciência, todos nós já somos naturalmente quânticos, naturalmente aptos para a utilização da física quântica na nossa vida. E olha que isso está sendo afirmado com base em Aristóteles, em Werner Heisenberg, em Erwin Schrödinger e em Max Born, como vocês viram. Ou seja, com base num filósofo e em 3 físicos prêmio Nobel. Portanto, aqui não há nada de misticismo, nem de autoajuda, nem de religião. Um abraço quântico.